Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês e na aula de hoje nós vamos conhecer mais dois verbos modais, certo? Em uma das nossas últimas aulas, nós conhecemos o verbo can, certo? Que é um verbo modal, vimos para que serve, seu uso, suas regras e tudo mais. E hoje nós vamos conhecer dois verbos modais, tá certo? Então, que são eles will e might, certo? Então, primeiramente, só para vocês relembrarem aí o que são verbos modais. Então, gente, os modal verbos, os verbos modais em inglês são verbos auxiliares, como eu falei para vocês, eles têm um sentido de auxiliar o verbo principal da frase, E aí eles podem auxiliar no sentido de dar um complemento naquele significado da frase ou mudar o sentido do verbo principal, tá certo? Então, o verbo modal, ele tem a sua função. E aí, cada verbo, ele tem um significado, ele tem uma função para que serve, para enfatizar lá naquela frase. Então, digamos que o verbo modal, ele dá um enfoque ali no verbo principal, para completar a frase, certo? E aí vamos para os significados dele. Então, gente, o will, nós também usamos ele como verbo auxiliar do tempo simple future, que é o futuro, e ele significa será. Então, ele expressa uma ação futura. Quando podemos usar para algo que planejamos fazer. Por exemplo, she will play soccer. Ela vai jogar amanhã, tá? É um plano. É um plano dela para o futuro, Ainda não aconteceu, certo? Então, will nós usamos para falar sobre futuro. Usamos como um auxílio, para expressar, por exemplo, planos que ainda vamos fazer. Será que eu vou fazer isso amanhã? Então, o outro might significa pode, poderia, talvez. Expressa uma possibilidade, algo que pensamos em fazer, porém sem certeza, sendo somente uma possibilidade. Tá? Então, nós usamos esse verbo modal, para enfatizar sobre frases que nós falamos sobre alguma coisa que nós pensamos em fazer, Talvez eu faça isso amanhã, por exemplo. Não sei se vou fazer. Posso fazer e posso não fazer, É uma coisa incerta. Temos aí no exemplo, we might find a solution to this problem. Nós talvez encontremos uma solução para esse problema. Ou seja, talvez encontremos, não é certeza. Pode ser que sim e pode ser que não, Então, nós usamos ele quando queremos expressar uma possibilidade, sim ou não, tá bom? Então, o uso desses dois tempos, desses dois verbos modais é esse. Um para falar sobre situações futuras e outro para expressar uma possibilidade, tá, gente? Vamos praticar nos exercícios agora. Aqui estão as referências. Por hoje é só. Um beijo e até semana que vem. Dúvidas, vocês já sabem, Podem falar lá no WhatsApp ou tirar essas dúvidas na sala de aula, na nossa próxima aula presencial, tá? Um beijo, gente. Até semana que vem.